Amém, amados. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, amém? O nosso último tópico, a gente vem falando sobre as doutrinas elementares de Cristo, Hebreus capítulo 6, e a última delas é sobre o juízo eterno. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Terça-feira passada, nós falamos... Terça-feira passada, nós falamos sobre as ressurreições, que existe a primeira ressurreição, onde vai acontecer no último dia, segundo o ensinamento de Jesus, amém? E falamos sobre a segunda ressurreição, que vai acontecer no final da grande tribulação, né? E que a primeira ressurreição é para os salvos em Cristo Jesus e para os salvos também no Antigo Testamento. A primeira ressurreição. Lembra disso? Glória a Deus. E a segunda ressurreição vai ser para aquelas pessoas que morreram durante o período da tribulação. Não, desculpa, gente, eu estou confundindo. Perdoe-me. Eu estou falando de algo que eu ouvi, que eu vou, como diz, refutar. Eu estou falando de algo que eu vou refutar. Eu estou ensinando como se fosse o que eu vou ensinar. Meu Deus, misericórdia. Vamos fazer uma linha do tempo aqui para a gente poder entender. Mas antes, vamos abrir Hebreus capítulo 9. Versículo 27. Por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quem for achando, diga amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e como aos homens está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, de acordo com Hebreus 9, 27, todo ser humano só morre uma vez. E depois disso, ele está esperando o quê? O juízo. Com base nesse texto, nós já podemos entender que a reencarnação é uma doutrina antibíblica. Porque o que a doutrina da reencarnação ensina? Aumenta só um pouquinho para mim. Ou é o retorno, ou é o volume mesmo, porque eu não estou me escutando. A doutrina da reencarnação ensina o quê? Que a pessoa, ela vai morrendo, ela vai tendo várias vidas, para quê? Para que através dessas vidas ela possa evoluir e chegar a ser um ser iluminado, um ser de luz. Não é assim? Então, quando a gente lê na palavra que o homem só vai morrer uma vez e depois disso ele está aguardando o juízo, nós já podemos entender então que não existe a possibilidade de se ter várias vidas. Amém? Então, não tem ensaio. É essa vida aí que você tem e só vai ser essa aí, não tem outra escolha. Certo, gente? Não tem segundo tempo, tá? Não tem, é só o agora mesmo. E aí depois que findar, acabou, já vai só para o julgamento de todas as coisas. Certo? Ótimo. Vamos ler Apocalipse 7.
Apocalipse 7. Quem achou, diga. Versículo 9, que vai dizer assim: depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhes: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Por que nós lemos esse texto? Eu vou explicar. Tá? Na terça-feira passada, nós falamos sobre o mundo dos mortos. E esse mundo dos mortos, a Bíblia chama ele de Hades, certo? E no Hades, a gente falou, segundo a parábola de Lucas, capítulo 16, o Hades, ele está dividido entre 2 compartimentos: o lugar de tormento e o seio de Abraão, onde no meio deles há um profundo abismo que não se pode passar de um lado para o outro, certo? Nós acabamos de ler aqui agora a narrativa de João sobre aqueles que estão em glória, aqueles que foram ressuscitados em glória. E a Bíblia deixa bem claro que eles vieram da onde? Da grande tribulação. Sim ou não? Sim. Então, amados, se eles vieram da grande tribulação, e era isso que eu ia começar falando, é porque existe uma linha que acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação. E aí nós nos perguntamos o seguinte: se Jesus volta antes, em que momento que esse povo da tribulação vai ressuscitar? Essa é a pergunta. Por quê? Porque eles estão salvos ou não estão?
Então, necessariamente, eles precisam estar inseridos na primeira ressurreição. Sim ou não, gente? Não é isso que a gente falou? Que a primeira ressurreição é para os salvos. Lembra disso? Então, se a primeira ressurreição é para os salvos, e esse povo que está vindo da grande tribulação, a Bíblia deixa muito claro que eles estão salvos, sim ou não? Então, necessariamente, eles precisam participar da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é quando? Vamos ler Apocalipse 20. Apocalipse 20. Versículo 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam um sinal na testa nem na sua mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ou seja, primeira ressurreição acontece no final da tribulação. E a segunda ressurreição, que é já para o juízo, e é por isso que não tem como falar de juízo sem antes falar de ressurreição, porque a segunda ressurreição já ressuscita para o juízo, certo? A segunda ressurreição vai pegar toda a galera que morreu desde o início da humanidade e que não está salva, toda a galera que passou pela tribulação e que não foi salvo, e todo o povo que viveu durante um milênio e que agora vai ver o que vai acontecer com eles, se eles vão ou não serem salvos. Pastora, está complicado, calma que você já vai entender. Vamos agora continuar lendo, aí você já vai entender. No versículo 11, do capítulo 20 ainda. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora aqui o versículo 12, ó. Vi os mortos. Quais mortos? Todos esses que eu acabei de falar. Grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
E essa é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Então, qual que é o grupo da segunda ressurreição? Então, a segunda ressurreição vai ser para esse grupo. Todos os ímpios, desde o início da humanidade. E o povo que viveu durante o milênio. Porque a primeira ressurreição foi antes do milênio, sim ou não? Sim. Então, agora falta o povo que morreu durante o milênio. Não. Por causa de Mateus 25. Hã? Então, mas é isso que vai ser definido agora. Porque é o seguinte, vamos fazer uma linha do tempo aqui para vocês entenderem. Deixa eu escrever com outra. Aqui é a era atual. Era atual. Que a gente já sabe que é o princípio de dores. Certo? Certo, gente? Pastora, você já repetiu isso, mas quanto mais eu repetir, mais você vai entender. Por isso que é importante, tá? Esse período aqui, ó, é a 70ª semana de Daniel. Ou conhecido também como última semana. Esse período aqui, ele é dividido em duas partes. Tudo isso aqui são 7 anos, certo? Porém, esses 7 anos são divididos em 3 anos e meio, 3 anos e meio, ou 1260 dias. Vão ter algumas passagens bíblicas que vão dizer isso, 1260 dias. Ou você também vai ouvir assim, ó, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa. Tem uma outra forma de falar também que você vai encontrar, que são 42 meses. Todas as vezes que você lê na Bíblia e você ouvir essas expressões, 42 meses. Certo, gente? Então, todas as vezes que você ouvir na Bíblia falar sobre isso, está falando desses períodos aqui. Quais são esses períodos?
Esse é o primeiro período. Aqui vai ter o cavalo branco. Aqui vai ter as duas testemunhas. Vai ter muita coisa acontecendo aqui. Quando chega na metade da semana, a Bíblia diz que o acordo de paz é quebrado. A Bíblia também diz que é aberto o poço do abismo. E que sai de lá os demônios que vão passar a atormentar os homens. Então, é por causa disso que a gente diz que a partir desse momento se torna a manifestação do anticristo. Aqui é a aparição. Só que ele vai aparecer como um líder que vai promover a paz. Então, muitos não vão enxergar ele como anticristo. Certo? Mas quando chegar na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, é que verdadeiramente ele vai se revelar como o homem da iniquidade, o chifre pequeno. São essas expressões que a Bíblia vai chamar ele. Certo? Beleza. Chegou aqui, ó, último dia. O que acontece no último dia? Jesus vem. Jesus vem e a igreja é arrebatada. Junto com o arrebatamento vai acontecer o quê? A ressurreição. Certo, gente? Só que aqui, ó, e é aqui que tem muita gente que não fala sobre isso. Você quer ver uma coisa? Daniel capítulo 12, abre lá. Daniel capítulo 12. Daniel é um dos livros mais massa que tem. Eu gosto demais de Daniel. Poxa, o Daniel sumiu da minha Bíblia, gente. Volta, Daniel. Escuta isso aqui. É por isso que você não pode interpretar a Bíblia só com um versículo. Porque olha só, vamos ler Daniel 12. A partir do verso 11. Olha o que diz aqui. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Eu já vou explicar. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aqui o anjo que está explicando a visão para Daniel já está falando para ele que ele vai ressuscitar. Sim ou não? Qual que é o contexto disso? Daniel está aterrorizado com as visões que ele está tendo e ele pede para o anjo explicar para ele. O anjo começa a explicar e ele vai perguntar, o Daniel, quando que vai acontecer todas essas coisas? E aí depois o anjo vai dar todas essas informações. Presta atenção. O que o anjo está dizendo, gente? Ele está dizendo o seguinte.
Até aqui, ó, não é 1.260 dias? Até aqui. Sim ou não? Só que aqui vai ter um outro período de tempo de mais 30 dias. Que no caso é 1.290. Não é? E mais um outro período de 45, que vai somar 45 dias. 1.335 dias. Não é isso que ele está falando? Agora pega a revelação. Tudo isso aqui, ó. Vou até tirar essa. Tudo isso aqui, ó. O que aconteceu no último dia, que foi a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos, mais o 290 dias, mais o 1.335 dias, tudo isso é o que os profetas chamam de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Você já vai entender por quê. Então, toda vez que você lê na Bíblia, os profetas não falam, porque será assim o dia do Senhor. Não é isso que eles falam? Quando eles falam, eles não estão falando de um dia, mas eles estão falando de um período de tempo onde vai começar a consumação de todas as coisas. Por quê? Porque nesse 1.290 dias é onde vai acontecer a batalha do Armagedon. É aqui, ó. A gente foi arrebatado, encontrou com o Senhor nos ares. Depois, a igreja volta para a terra com o Senhor Jesus para a batalha do Armagedon. A gente vai estar posicionado. Quem vai guerrear é o Senhor, o próprio Senhor. A Bíblia diz que vai sair uma espada da boca dele. Na verdade, ele primeiro vai soprar sobre o anticristo, vai derrotar o anticristo. A besta e o falso profeta vão ser lançados já no lago de fogo e enxofre. E aí vai sair uma espada da boca dele e ele vai sair consumindo tudo. Por quê, gente? Porque a Bíblia fala do pisar no lagar da ira de Deus. A Bíblia fala de, então é chegada a ira do Cordeiro. Vocês já ouviram essa expressão na Bíblia? É essa ira aqui, ó. Essa batalha do Armagedon. Certo? Agora, tem isso aqui, ó. Mais 45 dias. Pra quê? É aqui, ó, que vai acontecer o quê? O tribunal de Cristo. Para que é esse tribunal de Cristo? Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Acharam? Versículo 10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
1 Coríntios agora 3. 1 Coríntios 3. Versículo 12. Não, a partir do 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Somente até aí. E a gente também tem Apocalipse 22. Apocalipse 22. Que diz, versículo 12: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Então, amados, vai ter o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo ainda não é para julgamento. O tribunal de Cristo é para os salvos, para receberem galardão. Entenderam? Então, esses dias a mais é para isso. Vai estabelecer o tribunal de Cristo, ele vai distribuir o galardão de cada um e vamos começar a ceia das bodas do Cordeiro. Agora você vai compreender por que todas as vezes que você vê textos falando sobre a ceia do Cordeiro, as bodas, a gente tem neles convidados. Sim ou não? Os convidados são salvos? Não, porque os salvos são a noiva. Então, quem são os convidados? Olha aqui. A partir daqui vai começar o milênio. Obrigada, meu amor. O galardão vai servir para quê, gente? Para estabelecer a hierarquia no milênio. Porque no milênio, quem é salvo vai ser rei e sacerdote. Ou seja, vai governar as nações e vai servir na Nova Jerusalém. Mas pensa um pouquinho, se tiver só salvo, quem eles vão governar? E eles estarão servindo a quem? Porque o serviço de adoração que eles fazem é para que a glória do Senhor encha toda a terra. Então é por isso que no milênio vai ter dois tipos de pessoas: os salvos e as
as nações. Quando a Bíblia chama de nações, quem são as nações? Pessoas que passaram pelo período da tribulação e que não se renderam ao anticristo. Elas não se converteram a Jesus, porque se converte a Jesus, às vezes pode ser que ela seja morta, mas ela vai ser salva. Entendeu? Mas terão pessoas que durante o período da tribulação, elas não necessariamente irão aceitar a Cristo, porém, não significa que elas irão se render ao governo e ao domínio do anticristo. Então, para essas pessoas, Jesus vai falar assim: vinde, benditos do meu Pai, e entra no reino. Então, esses são os convidados. Só que eles vão entrar no milênio com o seu corpo ainda mortal. Então, eles vão morrer durante o período do milênio. Por isso que a segunda ressurreição tem que ser aqui no final do milênio. Aqui é a segunda ressurreição. Vocês entenderam por que a segunda ressurreição tem que ser aqui? Não. Porque teve gente que entrou no milênio sem estar salvo ainda. Ele vai morrer. Ele vai precisar ressuscitar. Ressuscitar para quê? Para o juízo. O texto de Apocalipse 20, que nós acabamos de ler, vai dizer o quê? Que os outros mortos vão ressuscitar. Terminou o milênio. Só que aqui, a hora que termina os 1000 anos, vai acontecer algo. O que vai acontecer? Quando terminar os 1000 anos, Satanás vai ser solto para poder enganar as nações. Enganar quem, gente? As nações. E ele vai conseguir? Vai. Sabe por que Deus faz tudo isso? Para provar a maldade do coração do homem. Porque durante o período do milênio vai ser um período de paz, de alegria, de abundância, de prosperidade, de justiça. E ainda assim o homem vai se rebelar contra Deus. Isso é necessário para que Deus demonstre que não importa. O homem pode estar no melhor ambiente possível, o coração dele é corrompido. Se ele não tiver em Deus, o coração dele é corrompido. Entenderam? Terminou os 1000 anos, Satanás é solto, engana as nações. A Bíblia diz então que eles vão se reunir em volta da cidade santa para uma rebelião. Porém vem fogo do alto e consome a todos. Certo? Só que, será que pode ser que pessoas tenham sido salvas no período do milênio? Pode ser que sim. E aí eu vou explicar para vocês por que existe essa possibilidade. Não é uma segunda chance, tá? Porque tem muita gente que prega isso dizendo que é uma segunda chance, mas não é. Presta atenção. Quando nós lemos lá em Apocalipse 20, diz que foram abertos livros. E 2 livros em específico. O livro das obras e o livro da vida. Sim ou não? Vou explicar por quê. O
livro das obras é aberto. Deixa eu te colocar aqui. Terminou aqui, ó. Aqui vai ser o tribunal. A partir de agora aqui, ó. Terminou o milênio. Aconteceu a segunda ressurreição. O que vai acontecer agora? O tribunal do trono branco. E o que vai ser feito nesse tribunal? Vão ser abertos 2 livros. Serão abertos livros, mais 2, a Bíblia diz quais são. Serão abertos livros, mais 2, a Bíblia diz quais são. O livro das obras e o livro da vida. Certo? E ele deixa bem claro aqui, ó. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Certo? O livro das obras é aberto para quê? Para que os ímpios possam se deparar com as suas más obras. Vai ser exposto tudo. Porque os que ressuscitaram aqui, gente, já vai ser para julgamento. Sim ou não? Então vai ser exposto todas as coisas. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Vamos ler esses textos aqui, ó. Onde que eu anotei, meu Deus? Ah, tá aqui. Romanos 2. Vamos abrir lá, Romanos 2. Acharam? Versículo 15 e 16 diz assim: eles mostraram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, a Bíblia está falando sobre uma lei da consciência. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, nesse dia do juízo do trono branco, vai ser julgado até os pensamentos, as intenções do coração e os segredos dos homens. Os salvos participam desse tribunal? Não. Os salvos não estão mais aqui, gente. Hã? Os que não vão. Quando que eles vão ressuscitar? Aqui, ó.
Ou seja, gente, qual que é o julgamento do salvo? Você não caiu a ficha ainda? O julgamento do salvo é a primeira ressurreição. Ele está dentro da primeira ressurreição, ele já está julgado. Qual que é o julgamento dele? Absolvido, salvo, justificado pelo sangue. Entenderam? Vocês entenderam? Então, o julgamento do salvo é a primeira ressurreição. Ele está dentro do grupo da primeira ressurreição, para ele já está selado tudo. Nenhuma. Vocês entenderam? Caiu a ficha agora? O único tribunal do salvo é o tribunal de Cristo, mas é para galardão. As obras é para dar galardão. Então, o único tribunal que o salvo vai passar é pelo tribunal de Cristo, para ser galardoado. Entenderam agora? Agora ficou claro? Ótimo. Fala-me, você quer falar? Pode perguntar. Não? Não, mas pode perguntar se você tiver com dúvida. Tá, voltando aqui. Isso. Olha só, vamos ver agora esse outro texto de Mateus 12. Mateus 12. Verso 16. Mateus 12, verso 16. Não, anotei errado, gente. Não, é 36, desculpa. É 36. Eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil que os homens falarem, darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás inocentado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vocês perceberam um detalhe? A lei da consciência, lá quando a gente leu, falou que pela consciência pode ser salvo ou condenado. Vocês perceberam? E aqui na fala, diz a mesma coisa. Pelas tuas palavras, você pode ser salvo, e pelas tuas palavras você pode ser condenado. É por isso que tudo isso vai ser exposto. Entenderam? Agora, vamos lá. Volta lá para Apocalipse 20, verso 12. Os mortos, no finalzinho do versículo 12, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aí o 15 que fala que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago. Então, o primeiro livro que abriu foi o das obras. Por quê? Porque para o ímpio, o livro das obras só vai justificar o porquê que o nome dele não está no livro da vida. O livro das obras é só para dizer, olha tudo o que você fez. Não teria como.
teu nome está no livro da vida. Olha tudo que você fez. Entenderam? Porém, tem um povo aqui no milênio, quando a Bíblia diz, deixa eu lembrar aqui um versículo. Quando a Bíblia diz assim que o conhecimento de Deus encherá toda a terra, ninguém vai pedir para o seu irmão, me ensina sobre Deus, porque todos saberão sobre Deus, né? Acho que, se não me engano, não sei se é Jeremias ou é Isaías que tem esse texto. Não, mas eu queria esse versículo que fala assim: ninguém pedirá ao seu irmão, ensina-me das coisas do Senhor, porque todos saberão. Tem esse versículo, eu não sei agora qual que é o texto. Porque durante o milênio, as pessoas somente elas estarão convivendo dentro de um ambiente onde a manifestação da glória de Deus vai ser muito forte. E pode ser que alguns desses se rendam ao Senhor, ao invés de se rebelarem. Pode ser. A Bíblia diz que a grande maioria deles será condenado, porque eles se rebelarão, eles se reunirão contra os santos. Mas pode ser que no meio desses tenha aqueles que conservaram a sua consciência pura. E aí é por causa disso que pode ser que o nome dele esteja escrito no livro da vida. Acharam aí o texto? Qual? Vamos. Deixa eu ver aqui. Um texto muito bom que fala sobre o milênio é Isaías 65, a partir do verso 17. Você quer ver uma coisa? Olha só. Isaías 65. Abre lá, 65. Eu vou fazer questão de ler esse texto para você poder entender que quando você compreende o que vai ser o milênio, quando você lê os profetas, você consegue identificar que ele está falando do milênio. Presta atenção. Versículo 17. Vede, eu crio novos céus e nova terra. Será que é uma coincidência com a mesma coisa que João fala em Apocalipse 21? Eis que surgirão novos céus e nova terra? Não é a mesma coisa. Então, vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Presta atenção. Quanto a vós, porém, folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, pois crio para Jerusalém alegria, para o seu povo regozijo. Folgarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem,
O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros nela habitem, nem plantarão para que outros comam, pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, pois serão um povo bendito do Senhor, ele e os seus descendentes com eles. Antes que clamem, responderei, estando eles ainda falando, os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então aqui é uma visão clara do que vai ser o milênio. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, é esse mesmo texto. Então você percebe que pode ser que no milênio hajam pessoas que se convertam ao Senhor. Então por isso o livro da vida vai ser aberto. Amém? Oi? Não, de acordo com Apocalipse 21, a Nova Jerusalém é a cidade santa que vai descer do céu. Durante o milênio, ela não vai acoplar na terra ainda. Ela vai pairar sobre a terra. Por quê? Porque durante o milênio só vai poder entrar nela os santos. Depois que terminar o milênio é que ela desce, e aí a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus agora está com os homens. Por isso que durante o milênio ela não pode descer, porque ainda haverá pessoas com corpos corruptíveis. Só depois que terminar o milênio. Todos esses que ele fala aí, que pode morrer, que não terão filhos para calamidade, ele está falando das nações. Entendeu? Você percebe que é do milênio que ele está falando, porque ele junta os dois povos. Quando ele fala dos eleitos, e aí depois ele... Entendeu? Então, quando a gente não tem a visão do milênio, quando a gente lê um texto como esse que nós acabamos de ler, fica confuso. A gente não sabe do que se trata. Porque a gente pensa, o que significa isso? É espiritual, não é? O que é? Mas quando a gente tem a visão do que vai ser o milênio, que é o governo de Cristo na terra, a gente passa a compreender textos como esse que nós acabamos de ler. Gente, para você pensar só um pouco. O que você acha que motivava a igreja primitiva a morrer do jeito que eles morriam? Porque eles tinham a visão do que ia ser o milênio. Eles diziam, vai valer a pena, porque eu vou herdar o reino. Quando chegar a hora de eu herdar o reino, eu vou ser recompensado por isso. Entenderam? O problema é que a gente perde o foco da visão do que o céu promete para nós. A nossa visão fica rasa nas coisas desse mundo. E aí é onde a gente se perde. Entenderam? Mas quando a gente tem a visão clara das coisas do reino de Deus, das coisas que o céu está prometendo,
aí a gente vai receber muita bênção. Vou terminar aqui, amados. Então, qual é a situação do julgado? Só tem aqui, a partir daqui, só tem duas situações. Vai participar do trono, do tribunal, do trono branco, só tem duas saídas. Ou você vai ser condenado, ou você vai entrar na vida eterna. Tá? Não tem mais aí outra opção, porque a partir daqui já começa a eternidade com Deus. E para quem for julgado, condenado, o fogo que nunca se apaga. Hã? Então, só que é o seguinte. Por isso que a gente não pode ter isso aqui como uma segunda chance. Por quê? Porque vai acontecer muita coisa aqui, ó. Que se a pessoa ficar pensando assim, eu vou deixar para ser salvo lá no milênio, ela corre mais risco de ser condenada do que ser salvo. Ô, gente, porque aqui, ó, aqui vai acontecer de fato aquilo que Deus falou. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Porém, quem confessar aqui, vai confessar só para atestar quem Deus é, não para que ele seja salvo, porque aqui não tem mais jeito para ele. Eu acredito que vai, sabe por quê? Porque se você olhar, todo o plano de Deus se resume em restaurar aquilo que ele começou lá no Éden. E de acordo com o que ele começou lá no Éden, ele deu uma ordem para o homem. Ele falou assim, dominai sobre toda a terra. Ou seja, quando ele disse isso, ele já estava dizendo que haveria hierarquias de domínio. Porque se todo mundo vai dominar sobre quem? Não tem quem dominar, né? Então eu acredito que mesmo após a eternidade, o galardão ainda ele é eterno. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.